No capítulo 1 do Pão Nosso, ele já entra falando sobre mãos à obra, trabalho, né? Mãos à obra. Aí no capítulo 2, ele fala assim, pensa um pouco. Então, esse capítulo, ele vai ser trabalhado junto com o 3, que é o arado. Pensa um pouco para trabalhar, né? Digamos assim, para arar. A gente não pode ir fazendo as coisas de qualquer maneira, porque depois podemos se arrepender de termos perdido o tempo. Então vamos lá. Vou ler, depois a gente comenta. 2. Pensa um pouco. Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 25. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com este dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? É uma pergunta. O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo, viveu entre os doutores, irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre 2 ladrões. Que mais desejas? Se aguarda vida fácil e situação de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Como sempre, né, a chamada ao trabalho, a chamada ao cristianismo sempre foi assim, né? Nunca foi vendido para nós flores, alegria, paz, felicidade enquanto trabalhamos. Então sempre esse chamado é essa maneira de trabalho, muita aflição, muita dificuldade, muito recomeço, muita queda, e assim vai indo, mas não para. É assim que ele diz. Tem que ser assim, né? Deve ser assim. É o que nós vivemos hoje em um mundo em que as pessoas não querem mais nada de difícil. Eu não quero mais trabalhar muito, eu não quero mais estudar muito, eu não quero mais... tudo que fala-se esforço é como se fosse um castigo. Esforço, trabalho, é como se fosse um castigo, punição. Enquanto que desde as eras remotas, trabalho, esforço era algo visto como disciplina, força de vontade, empenho, dedicação. Hoje é totalmente diferente. Inclusive nós buscamos hoje até um Deus que não nos cobra nada, entendeu? A gente pode viver a vida que quiser, do jeito que quiser e pronto. Eu não devo nada a ninguém. É o modismo, né? Nós estamos vivendo hoje uma cultura bem diferente da anterior, a progressista, né? Então até o trabalho é punição. Se você tiver que trabalhar, o que eu tenho que trabalhar, meu Deus, é um sacrifício. Como é que eu vou viver a vida inteira tendo que trabalhar? Qual é o problema, né? Então, nós estamos vivendo isso. Vamos ver o que Emmanuel fala sobre isso. As obras, primeiro Jesus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. É muito comum a gente ver uma pessoa se identificar no nosso mundo
conforme as tradições familiares nossas, ou seja, de onde eu sou filho de quem, de onde eu vim, qual a minha raiz, meus antecedentes, né? E também pelos títulos terrestres a que se prende, ou seja, aqueles que nós lutamos para conseguir. Isso tudo identifica, ele falou bem claro, que é a personalidade. Não identifica espírito algum na Terra, só a personalidade. Ou seja, apenas uma fotografia de um espírito imortal, multimilenar de existências, em alguns instantes no planeta Terra. Mas não significa nada, porque muitas vezes nem numa única reencarnação eu, como um espírito, posso colocar, dou conta de colocar em prática todas as minhas qualidades, minhas virtudes e meus defeitos. Isso vai depender das situações que eu vou enfrentar durante a minha reencarnação. Então, também não dá para eu identificar um espírito numa análise de uma única reencarnação. Muitas vezes ele nunca passou por fome, por dificuldade financeira, nunca passou por momentos de guerra, momentos de violência, então você não sabe o que ele faria se assim acontecesse. Não dá para dizer que uma pessoa, numa única reencarnação, que teve uma vida mais tranquila, ela é uma pessoa boa. Não dá, tá certo? Vamos ver, é um conjunto de experiências e reação do espírito a essas experiências que dá para nós analisarmos e ver mais ou menos o perfil daquele espírito. Então, nada identifica os títulos da terra, a família de onde veio. Tentávamos construir muito a genealogia de Jesus e identificar com essa tradição de antepassados, né? A gente tentava buscar a identificar a característica, a personalidade de Jesus com a genealogia dele. Mas aí ficou algo meio complicado, porque se ele não é, supostamente pela história, filho de José, ele não tem uma genealogia pelo pai, a genealogia bíblica que afirmam ter, tá certo? Então vamos supor que ele é filho de Maria com o Espírito Santo. Neste caso, a paternidade de Jesus está prejudicada genealogicamente, certo? E então ele teria a maternidade dele com a mãe, mas não entra nessa em vigor para que se faça a análise psicológica dele, dos seus antepassados. Então ficamos por ali. Bom, vamos considerar que ele tenha sido filho, sim, de José, certo? Então, isso classificaria Jesus como também um povo escolhido, uma linhagem escolhida, predileta por Deus para dar a origem a Jesus? A gente vai ver que não, porque mesmo os homens bíblicos do Antigo Testamento cometeram inúmeros erros, inúmeras falhas. Alguns foram reis, alguns renunciaram, revoltaram, mataram e fizeram de tudo. Os seres humanos iguais a nós, né? Então não dá para a gente hoje saber que se um filho de dois homens, de um homem e de uma mulher santo, vai nascer um santo. Pode ser que não. Hoje, com o Espiritismo, nós sabemos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pais preparados podem ter filhos despreparados, filhos extremamente despreparados, né? Podem ter pais despreparados. Não tem nada a ver. Pelo contrário, a reencarnação nos faz encontrar com os nossos adversários, e então tende a nós compreendermos e aceitar com muita naturalidade que existem coisas a se tratar e nenhum dos dois são perfeitos. No caso de Jesus, a gente vai ver que Jesus era mais evoluído, é um caso, que os pais. Naturalmente, os filhos vêm mais preparados que os pais, porque eles ficam mais tempo no mundo espiritual e tendem a se preparar mais. Daí, se também não fosse assim, nós estaríamos hoje no mundo das cavernas e nunca teríamos evoluído. Então, nossos filhos já vêm mais preparados para compreender mais alguns assuntos, outros assuntos, e até às vezes entender os pais. Nem sempre é assim.
Em questão família, não existe regra. Entretanto, ele está dizendo assim, na vida verdadeira, a criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Ou seja, no mundo espiritual, nós não somos conhecidos por absolutamente nada da nossa personalidade. Nada, 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 nada. Se você foi um homem rico, um homem pobre, um homem com poder, sem poder, com títulos humanos colocados, né, dados a nós, nada disso importa. Teve posses, não teve posse? Nada, tá certo? Cada espírito traz consigo a história viva dos propósitos, dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Então, não importa o que você fez, no sentido de se autovalorizar conforme as regras sociais. Isso aí não significa nada. O mais importante é o que você faz em relação ao espírito, ao auxiliar o próximo, mas o auxílio no sentido espiritual também. É muito importante isso, e nós negligenciamos. Muitas vezes gastamos muito tempo na Terra tentando apenas nos autoafirmar, ou pelo menos estabilizar financeiramente. E esquecemos de aplicar mais esse tempo a nos espiritualizarmos mais, né? Porque eu posso dividir esse tempo. Então, nesse sentido de espiritualizar, é o estudar, aprender e fazer a reforma íntima. E então me preparar para auxiliar os outros, os meus irmãos, que todos nós necessitamos de auxílio e de amparo. Ninguém veio perfeito, ninguém sabe tudo. Então, nesses feitos é que eu sou conhecido do outro lado. Mas esse estudar, a gente tem que sempre lembrar que cuidado com o estudo para que você não se envaideça no estudo. É importante eu ter em mente que quando eu estudo, eu preciso debater o que aprendo, para ver se o que eu estou aprendendo está correto, porque senão eu vou aprendendo errado. E os bons espíritos nos dizem assim, é mais difícil você pegar uma pessoa que aprendeu errado e ensiná-la certa do que pegar um ignorante e ensiná-la certa desde o começo. Então, por quê? Porque depois que eu firmo o meu conhecimento, eu já sedimentei uma série de crenças e teorias, e tudo isso para ir abaixo. Já pensou alguém chegar e falar assim, joga tudo isso fora, porque está tudo errado o que você pensou? É mais difícil, né? Então é melhor eu começar na simplicidade, debater, verificar se o que eu estou aprendendo, o que eu estou compreendendo é realmente a verdade, ou seja, o que aquela teoria está querendo me dizer é realmente isso? Porque a verdade, o que ela é hoje, parece um ponto de vista, cada um tem a sua, mas não é. Nós estamos hoje vendo pela internet que só uma teoria tem milhões de visões, opiniões sobre aquele único conceitozinho. Então, se nós não tivermos uma ligação, uma referência, estivermos nos apoiando a alguma coisa chamada base, eu me perco no conhecimento. Então, por isso a gente fala assim, o estudo, ele tem que ser, quando eu falo, vou fazer um estudo mais aprimorado, ele tem que ser um pouco acompanhado. Não sugerimos a leitura das obras, faça o que quiser, não. A gente faz o chamado dos estudos, do debate. Muitas vezes o estudo não nos dá quando a gente faz o estudo em grupo, dá a impressão que o estudo ficou acanhado, pouco debate, pouca compreensão, mas ele nos faz refletir que a gente tem que ser humilde para aprender, né? Ou seja, alguns dizem assim, mas se eu for estudar só isso, eu acho que eu meditando chegaria a mais do que isso. Mas aonde você chegou em estudo, em grupo,
você agora já pode fazer uma meditação mais segura. É importante. E também vai conhecer pessoas onde você pode debater os assuntos de maneira mais segura. Por isso que o monitor, ele não é a gente fala que o professor do ESD não é um professor, ele é um monitor. Porque, na verdade, ele vai monitorar o seu entendimento. Ele não vai ensinar tudo, né? Ele vai monitorar. Então, o aluno traz no Espiritismo a sua compreensão, o seu entendimento. Olha, eu li aquele texto, o que eu pude compreender, o que eu pude entender, porque o Espiritismo tem a ver com a experiência de vida, o conhecimento e a experiência de vida da pessoa. Eu dou o mesmo texto para 3 pessoas ler, haverá 3 entendimentos. E o monitor é aquele que vai falar assim, pois é, o que você está me falando, o que você entendeu aí, devido você ter vindo da origem da Umbanda, você está entendendo devido a vir da origem evangélica, você está entendendo devido a vir da origem católica, você está entendendo devido a não ter religião alguma, ter seguido nenhuma religião. São 3 maneiras de entendimentos, são 3 bases, 4 bases, que calçam as pessoas. Raros são aqueles que nasceram em berço espírita. E aí já é um pouco mais simples. Mas aqueles que vieram de berços de outras religiões, a tentativa é que a pessoa se torne um espírita católico, um espírita evangélico, um espírita umbandista, um espírita ateu, um espírita isso, um mesclado. É natural. Então, o monitor é aquele que, quando a pessoa esclarece como ela vê, como ela entende aquela teoria, o monitor vai tirar a gordura dizendo, ó, então, exatamente isso. Isso aqui que você está falando, que está no Espiritismo, não é bem assim. Isso é uma parte da gordura da tua Umbanda. É que você pegou parte do conhecimento da Umbanda e está tentando transformar no Espiritismo. Mas não é. Aqui é parte do seu conhecimento do catolicismo. Entendeu? Então, se você tirar isso aqui, vai ficar mais o espírita. Senão, você fantasia novamente no processo. E assim vai indo, né? Vai esclarecendo, vai ajudando a pessoa a lapidar o que tiraria ela da rota do estudo espírita. Isso é natural quando algo surge depois de... O Espiritismo, no caso, é uma religião que surgiu, é nova. Ela veio depois de muitas religiões milenares. Então as pessoas não estavam sem religião nenhuma. Tinham suas religiões, acreditavam nas suas religiões, seguiam suas religiões. Depois chegou o Espiritismo. Então a tendência nossa é pensar numa mesclagem, né? E isso aí não acaba terminando num conhecimento profundo. Porque aí é a hora que eu vou solidificar minha fé. Tenho dúvida. Compreenderam? Eu tenho dúvida. Surge a dúvida. Então, cada espírito vai trazer consigo a sua própria história de vida. Não são os títulos na terra, não é a família de onde veio. Eu posso ter nascido filho de santo, mas eu vou ter que construir cada conquista minha na terra. E se não fizer, meu pai vai para o céu e eu fico no inferno. Digamos assim, se existir céu e inferno, né? Não adianta, ninguém vai para o céu com as asas do vizinho. Cada um de nós só construiu a nossa própria asa. Então, com o enunciado, continuando aqui, com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Ele não está ignorando que ensinar, falar, não tem valor nenhum. Porque dá a impressão aqui que Jesus está falando assim, as obras que eu faço, dá a impressão que são feitos, trabalhos, né? Ação. Mas ele está falando assim, olha, as palavras não estão desprovidas dessas desvantagens. Todavia, ele diz, continuando, é necessário compreender que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. Então, a palavra também é uma obra.
Sim, é uma obra. O verbo, ele pode corporificar, tomar forma, materializar-se, dependendo, se não por mim, após falar, eu posso ensinar alguém a fazer algo que vai pôr em prática aquilo que eu falei e vai virar execução, obra. Então, além do mais, o verbo, a própria ação do verbo, nós somos responsáveis porque o verbo é uma ação. Ele ocorre no campo mental. Falar é a palavra que eu coloco alguém no céu, eu posso, com a mesma palavra, levar essa pessoa para o inferno, digamos assim. Se eu digo ela no momento errado e da maneira equivocada, né? Então, o verbo é uma ação. Não sai daqui não, desse sentido. Jesus então estaria dizendo, as obras que eu faço, inclusive o que eu te ensino, o que eu falo, né, em meu nome, em nome do meu Pai, estas testificam a mim. Então você vai conhecer a pessoa também pelo que ela fala. Afirmativo, e aí ele diz assim, indispensável, já que o verbo é uma ação, indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. O que nós estamos levando as pessoas a ouvirem, a pensar, a refletirem, a fazerem. É muito importante isso. Cada pessoa que eu ensino o certo e ela faz o certo, eu recebo como gratidão daquela pessoa aquilo que eu ensinei, como se fosse uma oração, onde quer que eu esteja, no momento que isso ocorrer. Mas cada pessoa que eu ensinei errado, e cada vez que ela reconhecer que estava errado, ela vai lembrar de mim que eu a ensinei errado e vai me amaldiçoar, me espraguejar, me desejar mal. E eu vou receber isso enquanto houver uma pessoa que se lembra de mim pelo que eu ensinei de errado ou estar levando prejuízos pelo que eu ensinei a ela. Então, nós somos responsáveis por tudo que criamos na vida também das pessoas e em todo o universo e na nossa vida. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar as dificuldades e impedimentos? Ele mostra aqui para nós que Jesus sempre eu falo isso e sempre tem uma certa discussão assim, foi e sempre será o avatar mais perfeito ter pisado na Terra. Ao contrário dos outros avatares, eles fogem da vida social para alcançar para si mesmo a paz, a meditação, a reflexão e depois voltar para ensinar. Mas não voltam a uma vida social. Jesus não. Ele vai ao povo. Ele não se afasta, ele não some, ele não vive uma vida diferenciada. Ele vive uma vida com todo mundo, no meio de todo mundo. E então ele sofre toda a influência que existia na época, da ignorância. E ele vai falando aqui, ó. O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo. Estava lá no meio do campo, ele não foi para a montanha, não. Ficou lá no campo. Viveu entre os doutores irritados, os doutores, aqueles que sabem mais, os heréticos, aqueles vaidosos, né? Quem é esse rapazinho para vir aqui ensinar para nós? Então ele sofreu também a perseguição. Os pecadores rebeldes, aqueles que faziam as coisas erradas porque estavam com raiva do Criador, do que é certo, do bem, rebeldes. Uniu-se aos doentes e aflitos, estava com ele, imagina, não é fácil. Comeu duro pão dos pescadores humildes, comeu o que todo mundo comia,
né? Se tinha, ele tinha, se não tinha, não tinha. E terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Então, e ele mostrou para nós, ele se fez igual a nós para mostrar com exemplo e ensinamento como viver uma vida ligada a Deus. Na minha visão, é o avatar mais perfeito, é o mestre mais perfeito que pisou na Terra. Mas todos têm os seus valores. Que mais aí a pergunta de Emmanuel? Depois de Jesus ter feito tudo isso, ele diz assim: que mais desejas? Depois que o Cristo esteve com todos nós, foi perseguido, foi injuriado, passou necessidades, não teve uma vida cheia de dinheiro, de fartura, de alegria, de felicidade, uma vida dura, uma vida difícil, né? Bom, e aí, o que você deseja mais? Aí ele diz assim: se aguardas, por isso que eu falei que é um chamado, viu? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pense um pouco. Pense um pouco. Se realmente isto é importante. E isto, vindo de um homem que não alcançou absolutamente nenhum status social, não teve nenhum poder financeiro, nem ele e nem sua família, apesar da família de Jesus não ser uma família pobre, né, mas ele não teve um status destacado na época, historicamente, e ele ser uma pessoa simples, não trazer para ele nenhuma idolatria, né, nenhum tratamento especial, nenhuma maneira estranha de lidarem com ele, ou dele lidar com aqueles que o seguiam mais próximo, né? Ele não cria o ritual, não criou vestimenta, não criou talismã, não criou palavras, tudo era muito simples, natural. E mesmo assim, ele cumpriu o papel dele, mostrando que as obras que ele faz dele. Ele faz. Em nome do meu Pai, estas testificam a mim. Na forma natural que as coisas aconteceram. Deus é natural, é tranquilo. Quanto mais tranquilo, quanto mais natural, mais evoluído, mais simples, mais puro é. O arado. Aqui ele deixa uma mensagem na lição número 2 para nós, cristãos, né? Não aguarde uma vida fácil, uma situação de evidência no mundo. Lembra do mestre. Pensa um pouco. Então, 3, o arado. Jesus também disse no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar
as mãos de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Mas sempre eles estão dando uma lembrada para nós que a dificuldade que temos na vida, ela é uma bênção, né? E é isso que leva muitas pessoas a considerar o cristianismo como uma ideologia de sofrimento, como uma maneira de dominar a massa, né? Porque se nós aceitamos a sofrer, se nós aceitamos um Deus que permite o nosso sofrimento, se a evolução nossa nos gera sofrimento, então nós não somos livres. E aí o movimento que se caracteriza como um movimento de libertação, um movimento de reformulação de conceitos, querem se libertar exatamente disso, né? Que não devemos fazer esforço, não devemos trabalhar, não devemos renunciar, não devemos abrir a mão do nosso conforto, do nosso bem-estar, de absolutamente nada. E praticamente passamos então a cobrar desse Criador, desse Deus que pode tudo, aquilo que desejamos. Então é completamente diferente esse movimento de pensamento do cristianismo.